Sou manso e humilde de coração. Aqui nós temos uma descrição sobre a pessoa de Jesus, uma frase que está em Mateus 11, o versículo 29, a parte B, vem destacando porque as pessoas eram atraídas até Jesus por causa da sua mansidão e também por causa da sua humildade. Enquanto a compreensão de humildade no Antigo Testamento incluía noções como inferioridade e aflição, o sentido do termo no Novo Testamento denota primariamente uma qualidade pessoal de dependência de Deus e respeito pelas outras pessoas. Humildade não é um instinto humano natural, é uma virtude dada por Deus para vivermos de modo santo. A essência da mente de Cristo era humildade e amor sacrificial pelos outros, enquanto a essência da mente humana, não regenerada, é egoísmo e orgulho. A vida de Jesus nos fornece o exemplo perfeito de humildade. Embora ele seja divino e eterno, se apropriou da humanidade com todos os atributos de uma pessoa, exceto o pecado. Vamos encontrar o melhor texto em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. Eu faço questão de repetir, porque nós precisamos memorizar esse texto de forma que possamos imitar, seguir, copiar, viver, reproduzir, testemunhar o que estiver ao nosso alcance para que verdadeiramente as pessoas conheçam bem de perto Jesus, a fonte da humildade, a fonte do amor e também a fonte da mansidão. O texto vai nos dizer em Filipenses 2, do 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O resultado de tudo isso está na recompensa divina desse texto de Filipenses 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, nós devemos considerar a necessidade de humilhar-se a si mesmo para sermos o que devemos ser. Eu sempre penso nesse texto de Filipenses que o próprio Deus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, como o homem tomou a forma de servo, se submetendo a todo tipo de situação humana para alcançar o homem, para resgatar o homem, para salvar o homem. E nós, com a nossa humanidade tão falha, tantas vezes nos comportamos como se fôssemos deuses. Eu digo deuses no plural, porque Deus mesmo só existe um. Ele é único, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Então, nós precisamos aprender com Jesus. É por isso que Paulo vai fazer esse apelo. O texto vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma que foi encontrada em Cristo Jesus. Então, ele é o nosso modelo. Mais uma vez, estamos já concluindo um ano que exigiu tanto de nós e que nós podemos dizer sim, eu quero
Como disse Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Durante o tempo em que o mundo grego desprezava a humildade, Cristo veio como um Salvador humilde. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente à vontade de Deus, o que resultou em sua morte na cruz. Jesus exortou seus seguidores a humilharem-se diante de Deus e também diante dos homens e a praticar a humildade. As Escrituras prometem que Deus exaltará aqueles que são genuinamente humildes e também que vai humilhar aqueles que se exaltarem. A humildade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus e resulta em louvor ao Salvador. Capítulo 18 de Mateus, o versículo 1, nós temos aqui um exemplo de humildade e eu não poderia deixar de falar, concluindo já esse momento de reflexão. Diz assim Mateus 18:1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, então, colocou uma criança no meio deles e lhes disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Texto desafiador, nos mostrando que precisamos ser humildes como as crianças para sermos verdadeiramente os maiores no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que seja um dia para que, ao sermos provados, sejamos aprovados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Um abraço da pastora Betinha. Amém.